Hoje o assunto aqui na Play Dark vai ser sobre segurança. Segurança na mesa de jogo. Segurança no RPG. Pode parecer bobeira falar sobre isso, mas como se trata de um canal sobre RPGs de terror e sobre narrativas pesadas que abordam temas mais sensíveis, eu me sinto na obrigação de gravar esse vídeo. E quando a gente fala de terror, eu acho que é mais do que necessário. Quando a gente fala sobre segurança no RPG, a gente está falando sobre qualquer tipo de RPG. Você vai jogar um D&D, vai jogar um Savage Worlds, qualquer outra coisa. Precisa ser um ambiente legal, um ambiente agradável, um ambiente que os jogadores e o narrador fiquem confortáveis. Obviamente que eu não estou falando aqui do ambiente físico, né, da sala onde vocês estão jogando. Também, né? Você não vai jogar no meio da rua, 3 horas da madrugada, numa rua escura, enfim, né? Mas a segurança no aspecto social, o conforto e a confiança de você estar participando de um jogo e participando com outras pessoas. A gente vai falar sobre sangramento, bleeding, né, em inglês. É uma coisa involuntária, depende de pessoa para pessoa, não dá pra gente controlar às vezes, mas a gente pode evitar problemas maiores. Meu nome é Leandro Novo, eu sou narrador de RPG de terror e esse é o Play Dark, é um canal sobre RPGs de terror. É o meu tema favorito, seja no cinema, seja no RPG, seja em videogame, em livro, enfim, cara, eu adoro terror. Inclusive já teve um vídeo aqui que eu gravei sobre a minha história com terror ou com RPG, porque que eu gosto disso. E pode parecer uma coisa meio que intrínseca, né? Se você tá jogando com seus amigos, você tá num ambiente seguro. Se você tá participando de um jogo, né, que perigo isso pode ter? Aí que tá. Quando a gente ouve narrativa e quando a gente tem um personagem e assume o papel desse personagem, a gente pode acabar tendo uma imersão muito grande. Você acaba entrando um pouco no seu personagem e as coisas podem ter um fluxo, um vai e volta ali de sentimentos, de transmissão. A gente vê muitos atores aí que fazem alguns papéis e às vezes o ator sai um pouco impregnado com aquele papel. Isso acontece com muita frequência. Se você vê entrevistas de bastidores, de filmes, foi um desafio para essas pessoas, tá? Embora o filme seja maravilhoso, a gente sabe que nos bastidores as coisas não são bem assim. Os bastidores é suor, é sofrimento. A gente às vezes não presta atenção no que está acontecendo aqui. E o RPG acontece aqui. Existe um termo muito recente, eu comecei a ouvir ele de uns 2, 3 anos para cá, que é o bleeding. No português seria o sangramento, que é quando a gente passa a sentir emoções que o seu personagem está sentindo na mesa de jogo e você também vai passando um pouco das seus conflitos ali pro personagem também. Pode acontecer tanto no lado positivo, pode ser uma experiência muito boa, tanto quanto uma experiência ruim, uma experiência extremamente desconfortável. Às vezes a pessoa não está psicologicamente preparada para lidar com alguns temas que vão acontecer durante o jogo de RPG, principalmente quando a gente fala sobre RPG de terror. Às vezes a gente está numa fase muito ruim da nossa vida, a gente está passando por vários problemas e a gente quer uma válvula de escape, a gente quer limpar a cabeça e a gente vai para um jogo de RPG. O narrador começa a abordar um tema extremamente desconfortável. A princípio a gente até pode achar, tudo bem, é só jogo, é só ficção. Quando você se dá conta, já é tarde demais. Começou a dar um impacto que você não esperava que fosse ter. O problema está justamente nisso. Existem hoje várias ferramentas de segurança que são aí abordados em livros recentes. Tem sempre um adendo, tem sempre uma página com esse tipo de orientação. Hoje em dia a gente tem como identificar, tem essa noção de que essas coisas podem acontecer. Eu já vi pessoas chorarem, eu já vi algumas pessoas ficarem bem emocionadas e elas acharam isso sensacional, porque elas estavam lá para ter essa experiência mesmo. E por que isso aconteceu? Porque são jogadores cientes, são jogadores maduros.
São jogadores que estão lá para isso. A pessoa senta na sua mesa para jogar Cult, por exemplo, ela já sabe o que vem. Mas aí, e se a pessoa não tem um conhecimento, não leu? Hoje em dia existe o que a gente chama de o trato. Normalmente eles chamam de o trato do horror. Mas eu acho que esse trato tem que acontecer com qualquer jogo. Até os jogos mais descompromissados, os jogos mais aventurescos. Todos eles precisam ter uma espécie de trato, uma espécie de limites, onde o narrador não deve cruzar. E eu tô falando do narrador aqui, mas daqui a pouco eu vou falar sobre a segurança do narrador também. Os jogadores também têm que ter os seus limites, tá? Daqui a pouco eu pego isso daí. Antes de continuar, eu quero avisar que esse vídeo está sendo patrocinado pela Wolfpack. É uma loja online de camisetas com temas de RPG. E você usando o cupom PLAYDARK10, você tem 10% de desconto no carrinho. O link tá aqui embaixo, o cupom também, aproveita. São camisetas 100% algodão, estampas exclusivas, tem estampas muito legais, tem estampas de Cthulhu, estampas de Cult, estampas de lobisomem, canecas e muito mais. Confere lá. Vamos lá, vamos continuar no raciocínio aqui, tá? O trato do horror é quando você conversa com os jogadores, perguntando para eles o que incomoda, mostrando o que você vai abordar durante o jogo, ou pode vir deles também dizer que eles não querem que você aborde esse tema. E aí você meio que vai modulando um pouco a sua narrativa, vai entendendo até onde você pode chegar. É claro que a gente tem que ter sempre um bom senso aqui. A pessoa não vai sentar numa mesa de Vampiro à Máscara, virar pro narrador e dizer que não pode abordar canibalismo, sangue, a pessoa fica incomodada com descrição sobre sangue, sobre violência. Aí também não, né, gente? Vamos ter um pouquinho de bom senso aí, senta naquela outra mesinha ali de, sei lá, vai rolar o quê? Que RPG que não tem violência, mano? Tô pensando aqui agora. Eu tenho uma lista muito pequena de RPGs que não tem violência. Aliás, eu nem tenho uma lista, na verdade. Eu tô tentando puxar um de cabeça aqui, que eu já joguei, que eu tenha jogado ou tenha narrado. Nada. Então, o trato do horror seria isso, tá? Seria o narrador chegar pros jogadores e ter aquela conversa. Uma conversa de boa, tem que ser tranquilo, tem que ser calmo, beleza? Um dos princípios para você jogar um RPG de terror mesmo, tá? RPG de horror, sem piadinha, porque eu não gosto de piadinha, cara, vou falar isso de novo aqui. Precisa de uma mesa madura, uma mesa adulta. E quando eu falo de uma mesa adulta, eu não tô falando só da idade, eu tô falando de adulto nas ideias também. Porque tem muita gente com mais de 18 anos aí, né, que se comporta como criança. É mimadinho, dá piti, briga na mesa de jogo, briga por causa de jogo de RPG. Então esse tipo de pessoa, ó, vaza. Primeira coisa para você ter segurança numa mesa de RPG, e quando eu falo RPG, eu falo de RPG no geral, eu não tô falando só de RPG de terror, é maturidade. Primeira coisa, tá? É o mais importante de tudo que eu vou falar aqui hoje. Não é à toa que existem RPGs no mercado com um aviso bem grande escrito recomendado para maiores. Temos o nosso aviso de maturidade, então, e agora a gente vai falar sobre o trato do horror. O trato do horror nada mais é do que uma conversa, é trocar uma ideia. Tem que ser uma coisa bem tranquila, tá? Sem pressão, sem cobrança. Pessoal, é o seguinte, ó, eu tô afim de narrar tal jogo, eu quero abordar isso, isso e isso, alguém tem algum problema referente a esses temas? E aí os jogadores vão falar, eu prefiro não, eu prefiro uma coisa mais leve, aí o outro, não, eu não tenho problema nenhum, lasca aí, vambora. O narrador, embora ele tenha o controle da história que ele vai contar, ele precisa entender que a história vai ser contada por todos. Isso aqui eu não preciso explicar, a graça do RPG é essa. Muitos jogadores, às vezes, ficam um pouco acanhados de dizer que eles não vão topar aquilo, principalmente quando a mesa inteira topa. E aí tem um jogador ali que se sente extremamente desconfortável com aquele tema, mas ele quer muito jogar, fica com medo de parecer chata, né, perante o grupo,
e acaba topando. Isso é mais comum do que a gente imagina. O que eu sugiro para esse tipo de coisa? Você, narrador, se você vai abordar um tema que você sabe que é muito complicado e muito sensível, começa a história e vai dando indícios das coisas que vão acontecer, indícios desse tema. Comece devagar, você vai prestando atenção nos jogadores. E a gente percebe, é muito fácil ver uma pessoa que está incomodada com o que está acontecendo, com o que você está falando, com o que você está descrevendo. Eu sugiro que você aborde temas sensíveis com pessoas que você já conhece, você já sabe qual que é a vibe. Se você está abordando um tema sensível para pessoas que você acabou de conhecer, vá tateando. Não tente surpreender e chocar os jogadores a todo custo. Você não sabe a reação que as pessoas podem ter. Vá conhecendo os limites de cada um e não cruze esses limites. RPG é sobre maturidade, como eu falei, e é sobre confiança também. Não quebre essa confiança dos jogadores. O Trato do Horror tem, como eu falei, vários modelos na internet, tá? Tem questionários, tem formas de você abordar, tem várias técnicas que o pessoal já desenvolveu e já divulgou aí, você pode achar muito fácil. Eu tenho eu faço 2 perguntas: do que eles têm medo e o que eles proíbem. Vou dar um exemplo bobo, tá? Ah, cara, eu tenho medo de aranha, mas eu proíbo que você fale sobre violência contra animais. Tô dando exemplos aqui, tá, gente? Eu também detesto violência contra animais. Quando o cara coloca, ele preenche que ele tem medo de lobisomem, por exemplo, cara, chafurda nisso daí, cara. Explora esse medo. Quando os jogadores colocam que eles proíbem alguma coisa, você tem que riscar da sua narrativa e fim de papo. Ah não, mas o jogador proibiu de eu abordar isso, mas eu vou só abordar de um jeito indireto e tal. Não faz isso, cara. Esquece. Proibição é proibição, cara. Tá fora do jogo e acabou, não tem discussão. O que pode acontecer de repente é de você virar pro jogador e ser sincero, falar, olha, isso que você proibiu aqui faz parte da narrativa. É uma coisa muito chata de se fazer, muito inflexível da parte do narrador quando ele faz isso, mas acaba sendo melhor você ser sincero e já falar isso logo de cara do que você ficar querendo contornar aquele tema só para abordar ele no jogo de qualquer jeito. Resumindo, eu faço essas 2 perguntas para cada um dos jogadores, deixo claro o que eu quero, a história que eu quero contar, muito claro os temas que eu quero contar também, e deixo eles me falarem o que eles acham disso, o que eles temem e o que eles proíbem. Existe uma grande diferença entre essas 2 coisas aqui, um abismo de diferença. Bom, e por último, gente, a gente falou aqui da segurança dos jogadores, né, que os jogadores têm que ficar confortáveis durante o jogo, mas a gente não falou do narrador. E o narrador também precisa estar confortável durante o jogo. E aí você pergunta, cara, mas como assim, Leandro? O narrador, ele é o que sabe que vai acontecer, ele que propôs os temas, ele que sabe que tema que está sendo abordado ali, ele está super de boa. Ele não vai ser surpreendido. Não subestime os jogadores. Na verdade, o que eu estou querendo abordar aqui é quando o jogador quer satisfazer algumas necessidades pessoais ao custo da narrativa, ao custo de outros jogadores também. E isso eu já vi acontecer com muita frequência em jogos de RPG. Infelizmente. Jogadores que queriam insistir em um tipo de cena, queriam usar o personagem deles para fazer coisas ali durante o jogo que incomodavam a todo mundo, incomodavam o narrador, incomodavam outros jogadores, e às vezes o narrador pode acabar caindo nesse tipo de armadilha, porque ele quer que todo mundo saia da mesa dele elogiando, todo mundo saia falando, nossa, que experiência incrível que eu tive. E ele pode acabar se sentindo um pouco coagido a permitir, com medo do jogador acabar criticando, o jogador ficar insatisfeito com o jogo, que fique insatisfeito. O narrador não pode permitir esse tipo de coisa. Para o jogo, respira, conversa, lembre-se da maturidade e resolva. Se for o caso, pede pro jogador sair do jogo, fala, ó, não tá rolando,
ninguém aqui tá achando legal. Então, resumindo tudo que eu falei aqui durante esse vídeo sejam maduros, sejam claros, conversem e se divirtam. Porque RPG, gente, mesmo os RPGs que eu falo aqui na Play Dark, mesmo os mais pesados, mesmo os mais adultos, precisam, no final das contas, divertir. Gente, era isso, tá? O vídeo era esse. Agradeço aí para quem ficou comigo até agora aqui no vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve, compartilha com aquele pessoal que você sabe que gosta de RPG de horror e narrativa. E a gente se vê numa próxima.